Bom, mais uma vez então, bom dia. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul dá as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes, na presença da reitora Márcia Barbosa e do vice-reitor Pedro Costa. Damos início à segunda sessão desta edição do Gestão Aberta, em que novamente vamos debater sobre as perspectivas para o campus da URGS na Serra Gaúcha. A primeira sessão aconteceu na última sexta-feira, no ILEA, lá no campus do Vale, onde tivemos uma significativa participação da comunidade. O programa Gestão Aberta tem como propósito realizar apresentações e debates participativos sobre temas relevantes para a nossa comunidade universitária. Queremos agradecer a presença de todos e todas, em especial a dos membros da Comissão de Assessoramento para a Criação e Instalação do Campus Serra da URGS, também dos estudantes, dos servidores docentes e técnico-administrativos da universidade, servidores aposentados, dos integrantes da administração central, diretores e vice-diretores de unidades acadêmicas, dos representantes de associações, sindicatos, fundações e demais entidades vinculadas à universidade. Assim como foi feito lá no ILEA, após as apresentações serão abertas inscrições para perguntas do público até o horário definido para o término do evento, que é às 11 horas. Márcia e Pedro, palavra de vocês. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, tem que ter força. Eu sou movida a desafios, tá? E a razão por que eu sou movida a desafios é porque as evidências mostram que quando sociedades são confrontadas com desafios, elas crescem, elas se consolidam, tá? Quando elas têm visão e coragem. Tem que ter um desafio, tem que ter a visão e tem que ter a coragem. E tem que ter o sistema funcionando. Não é uma coisa, ele travou. Não. Qual é o desafio? Usa o dedo. Qual é o desafio? Tá? Vamos ao original. Então, qual é o desafio que a gente está confrontado? O governo federal, mais precisamente o presidente Lula, disse: eu quero 10 novas universidades federais. E o que o MEC fez? O MEC fez até uma coisa que me surpreendeu. Tá. Me surpreendeu porque... O MEC me surpreendeu porque o MEC foi lá e olhou o mapa brasileiro e olhou onde estão os vazios de população de vagas públicas. Nossa, surpresa total, usaram ciência para achar os 10 campos. E entre essas regiões tem essa região aqui, que é a região da Serra Gaúcha, onde tem esse vazio. Portanto, o governo federal vai implementar um campus na Serra, seja ou não da URGS, e a URGS é uma solução natural, pois tem em um dos seus PDIs que pretendia colocar um campus na Serra. Eu sei que todo mundo está me olhando com surpresa, porque ninguém olha muito o PDI que a gente escreve, nem participa, etc. e tal, mas tem lá no documento que eles olharam e disseram: ops, vai ser a URGS porque está no PDI da URGS, tá? E ninguém disse não, porque naquele momento tinha uma outra gestão e foram tocando o barco acreditando que era isso. O que eles ofertam, tá? O que está no pacote que estão ofertando para todo mundo, para os outros 9 que já estão super implementados? 140 vagas de tais, 160 vagas de docente, funções gratificadas, com várias possibilidades. O céu é o limite na hora de negociar. A gente diz: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, como eles querem, se negocia. Eles pedem no mínimo 6 cursos de graduação e que tenha uma infraestrutura, tá? Essa é a negociação que eles têm, que eles oferecem. Agora, por que eu vou me importar aqui na URGS com isso? Porque eu podia chegar e dizer, quando a gente assumiu em setembro: não, a gente não quer. Em contrário, a gente montou uma comissão para fazer um estudo científico sobre o caso. Eles diziam: a gente quer até dezembro do ano passado. E a gente disse: não, peraí, nós vamos fazer uma comissão que vai fazer um estudo científico e vamos levar para o conselho universitário. Tá? E estão negociando desde então, tá? Pedindo cada vez mais coisas para eles, obviamente. Tá? O que está
nesse pacote, além das vagas, etc., tem 600 milhões para o Brascamp de expansão e tem esse dinheiro aqui do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento da Educação, que eles usaram a palavra consolidação. O que significa consolidação? Significa, em bom português, que só vai ganhar quem fizer alguma coisa que o governo quer. Tá? É, sim, uma mão lava a outra. Fui clara. Tá? Mas claro que isso é impossível. Só para dar um exemplo desse PAC consolidação, a Universidade Federal de São Carlos ganhou cerca de 200 milhões no ano passado. E ela tem um campus desses avançados. A URGS até ganhou um dinheiro, tá? 20 milhões do dinheiro que veio para a URGS e que o antigo reitor mandou devolver, porque não era exatamente para a URGS, é para o CIT, que está em terreno do Hospital de Clínicas, e é um projeto que é parceria com a gente, mas tem que ser tocado pelo Hospital de Clínicas. Eu tive que fazer uma grande, vamos dizer assim, uma ginástica enorme para mover o dinheiro que estava destinado para a URGS, que a URGS não pode usar, porque ela não pode construir naquele espaço, para dar para o Hospital de Clínicas construir, e agora estão nos devendo, além da guarda compartilhada que a gente tem dos professores, estão nos devendo que um pedação daquele prédio tem que ser nosso, porque a gente fez essa ginástica. Mas nós não temos dinheiro para a reforma dos nossos prédios vindo desse PAC de consolidação, porque o governo entendia que naquele momento a gente não tinha consolidação nenhuma. Podemos vir a ter, podemos entrar no PAC de consolidação, mas ainda não estamos. Tá? Então, a mensagem aqui é: as universidades que aderirem têm acesso privilegiado a esse dinheiro. Essa é a mensagem da política. Não da razão, não dos números, dessa outra camada de coisas que governa a existência da gente, que chama-se política. Qual é a nossa visão? Agora vamos ver o que a gente consegue enxergar com o apoio dos estudos dessa comissão. Obviamente eu não vou trazer todos os dados da comissão, mas vou trazer algumas coisas da comissão. A gente tem a oportunidade de, ao começar um campus novo, fazer aquilo que é bem baixinho, eu vou dizer para vocês, que a gente não faz, que são projetos inovadores de educação macroscopicamente. A gente consegue um professor que outro fazer os experimentos, mas não consegue fazer nada macroscopicamente inovador, porque os professores estão aqui contratados e dizem: eu não vou fazer. Certo? Mas se eu contratar do começo, todo mundo alinhado para fazer um certo projeto educacional, a gente consegue fazer uma coisa inovadora educacionalmente. E nós conseguimos, estando na região, ampliar nossas interações acadêmicas, que com a região são muito pequenas. E ontem mesmo ouvi, não vou dizer de quem para a pessoa não ficar brava comigo, instruções: leva gente da região para trabalhar da interface com as pessoas da região, tá? Ou dizendo: leva gringo para lá, tá? É isso, entendeu? Para poder negociar com eles. Tanto que eu disse: se a gente for comprar algo, não quero que o MEC compre, tá? Porque o MEC não vai saber comprar, negociar com eles. Então, o que a gente pode trazer? Aqui só vou trazer algumas ideias de coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer aprendizagem ativa, que todo mundo sabe que funciona, tem dados acachapantes de Harvard mostrando que funciona, mas a gente não quer fazer, porque eu nunca fiz assim, não vou fazer assim, aquele circuito, fiz toda a minha vida isso, então eu não vou mudar o jeito que eu estou fazendo. Mão na massa, que todo mundo sabe que funciona, tá? A medicina está aí para mostrar que mão na massa é eficiente, mas a gente quer mudar, não vou mudar, porque... Estágios inovadores dentro das empresas e pensar em aulas sincronizadas. Né? Ter recurso para montar um ambiente, não é a aula de dar as aulas, mas ambientes sincronizados de lá e cá para a gente fazer seminários, extensão, etc. Porque vai ter dinheiro para isso. Então, assim, só para mostrar, a gente vai poder criar ambientes assim, por isso que a gente gostaria que alguns de nós, não é a gente, que alguns de nós gostariam de ter aqui, tá? Mas não tem, porque não tem a estrutura, o dinheiro, o financiamento para isso, mas também não tem a vontade dos outros para fazer isso aqui. Vamos ser bem honestos e sinceros. Né? De montar outro tipo de aula mão na massa. Ou trazer essa correlação do trabalho com o ensino, fazendo uma sinergia com as empresas locais, elas querem muito isso, ou com a agricultura, o setor agrícola local, eles querem muito isso. A gente pode construindo do zero.
com essa visão inovadora. A gente tem que ampliar para conseguir fazer isso, nós precisamos fazer uma aceleração das tramitações, das interações acadêmicas, temos que ampliar a nossa relação, e a gente vem trabalhando nisso, tá? Com o setor empresarial, não só da região, obviamente daqui também, mas é um aprendizado para a gente conseguir fazer, e interações também com o setor público. Tá? Ai, Márcia, mas as interações acadêmicas levam tanto tempo para acontecer, etc. Esses aqui são os tempos das interações acadêmicas, como eles vêm diminuindo. A gente tem trabalhado nisso, mas tem um obstáculo que é uma regulação interna, e por isso o Pedro está encaminhando para o Conselho Universitário uma modificação da legislação. Nós vamos, com essa modificação, chegar até o final do ano com aprovação em 1 mês das interações acadêmicas. Elas já vêm diminuindo, ou seja, não usem a memória pregressa para julgar o atual. Esses dados estão disponíveis do DGI. Então mas nós estamos chegando ao limite do que a gente pode fazer dentro dessa infraestrutura e da regulação que a gente tem interna. Que temores? Agora vamos aos temores que as pessoas têm, que é natural ter temor. Novo sempre é o temor. Quando eu decidi, aos 40 anos de idade, que eu ia parar de fazer o tipo de física que eu estava fazendo, passar a fazer física computacional, metade do meu departamento disso é muito velha para aprender a fazer computação, tá? E a outra metade disso é louca em fechar teu grupo de pesquisa, passar um ano fora e começar tudo do zero quando já tem um grupo funcionando. Obviamente eu tive temor, mas eu fiz e mudei, tá? Então assim, às vezes a gente tem temores, né? É natural ter temores. Primeiro é a falta de recursos, tá? Falta e perda de estudantes, lugar inadequado, e vamos deixar a nossa sede abandonada. Esses são alguns, cada reunião que eu faço eu aprendo mais alguns temas. Recursos. Então, o governo diz que vai dar o dinheiro inicial. Então assim, eu sei que eu tenho que comprar algo que vai custar bem menos de 50 milhões. E os corretores lá já sabem, porque todo dia eu estou recebendo, a Maria Luísa e o Pedro, ligação de corretores querendo nos vender alguma coisa que está muito abaixo de 50 milhões. Mas tem que ter o dinheiro, os 50 milhões tem que comprar e renovar. E 10 milhões para equipar. É isso. Esse é o dinheiro inicial. Mas nós fomos em busca de mais do que o dinheiro inicial. Eu fui ao MEC e disse, eu quero orçamento estendido para o ano que vem. E se eu conseguir comprar esse ano, eu quero um extra para colocar terceirizados. E o MEC prometeu isso. O MEC prometeu que vai nos dar esse recurso estendido. Deixa eu só dizer para vocês, ele não prometeu isso para as outras 9. Mas ele sabe que a gente está duro na negociação. Deixa eu dizer uma outra coisa que é diferente nossa negociação com o MEC. Eles estão prometendo os docentes para as outras 9, mas as outras 9, todas começaram sem ter os docentes. Elas usaram o número de docentes não utilizados de suas universidades. Sim, a URGS, em janeiro, tinha 240 vagas docentes não utilizadas. Não tem mais, porque eu chamei os diretores e diretoras e digo, gente, ocupem essas vagas, senão eu não vou conseguir fazer o MEC me dar as vagas novas para começar a operar. E hoje em dia nós temos 30 e poucas não utilizadas. E vou ter uma conversa com as direções de quem tem essas 30 e poucas, porque se eles não estão precisando, eu acho que tem unidades aqui, levante a mão quem está precisando de mais vaga, que estão precisando, certo? Então eu não quero deixar nenhuma para o MEC não dizer, usa as vagas que tu tem, eu não vou usar as vagas que a gente tem. E o MEC sabe que a gente negocia, vamos dizer, de maneira incisiva. Então, tenho 60 milhões. Por que eu repito tanto? Porque as pessoas vivem esse mantra, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Temos esses 60 milhões, as vagas, complementação orçamentária e uma coisinha extra que eu pedi, assim, se eu for bem econômica, comprar uma coisa e conseguir ser baratinho, se sobrar uns pila, eu posso usar na sede? E o MEC diz, pode. Posso usar qualquer coisa adicional, eu posso usar na sede. Então, eu vou ter que ter economicidade para isso, montar. E estudantes, né? Deixa eu trazer aqui, isso aqui é um mapa que mostra pessoas
E o tamanho das bolinhas é a densidade de gente com ensino médio na região. Então a gente tem muita gente com ensino médio. Gente, eu não estou pensando que a universidade tem que ser somente para jovens, tá? Nós precisamos que essa universidade já comece levando alguma pós-graduação e extensão para dar formação para um capital humano lá que precisa da formação. E quem me disse que precisa dessa formação foi a reunião com o grupo de empresários. Eles estão preocupados que eles não conseguem ter capital humano preparado para a transição que eles precisam fazer em todos os negócios. Tá? O Fabian estava lá, quase saiu com uma turma de desenvolvimento rural. Eles querem coisas. Depois nós fizemos uma visita, o setor de plástico está desesperado. Eles precisam substituir parte dos equipamentos por equipamentos feitos com plástico sustentável. Eles têm desafios tecnológicos que não é curso de formação de final de semana em AD que vai dar. E eles sabem disso. Tá? Então tem gente com formação de ensino médio, tem gente nas escolas, para tristeza do ensino estadual, o único que decai ao longo do tempo é o ensino estadual, mas está aumentando a população nas escolas da região. Tá? Então, e é uma população, deixa eu só dizer, eu estou falando de 150 mil, quando o número de vagas públicas lá não chega a 20, não públicas, vagas totais lá não chega a 20 mil. Então tem gente lá, mas essa gente não está indo para a universidade. Não está vindo para cá, mas também não está indo para a universidade lá. E é um público muito diferente do nosso público. Eu fui conversar, a gente fez muitas visitas. Eu fui conversar com os jovens. O jovem lá é um jovem trabalhador. Não é um jovem que por uma bolsa de assistência estudantil vai parar de trabalhar. Porque ele ganha muito mais trabalhando lá. É um jovem que quer ter formação, mas tem que ser compatível com ele trabalhar. É intrínseco da cultura, e se a gente não entender isso e não montar cursos que entendam isso, a gente vai se dar mal. E são jovens que têm que entender que a gente é acessível a eles. Não é ficando dentro das nossas salas que a gente vai conseguir isso. Não é verdade isso aqui, mas é muito menos verdade lá. Só para trazer a população, tá? Esse é o perfil populacional da região. Tá? Então tem uma massa de jovens, mas tem uma massa de jovens há algum tempo, vamos dizer assim, que precisam de reformatação para o mercado de trabalho. E tem um grupo muito específico, eu esqueci de colocar o censo de 2010 e de 2022, que são de 0 a 5 anos, que é um crescimento populacional único no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque está tendo imigração para lá. Haitianos, senegaleses, venezuelanos, pessoas de outras partes do país. E assim, essa imigração para mim, ela é presente inclusive no número de pessoas que nos escrevem quando ouvem falar que vai ter um campus lá, querendo se mudar para lá. Tá? Pessoas jovens, com currículos muito bons, porque eles já colocam o Lattes junto, tá? Currículos muito bons. Eu quase digo, não, vem para a sede que a gente está precisando de gente, se a gente tivesse vaga, a gente está precisando de gente muito boa querendo ir para lá. E pessoas não em idade de aposentadoria. Tá? Pessoas ainda no vigor produtivo. Então, assim, é um espaço diferente. Então, há pessoas, mais do que o sistema atende, pessoas em ensino médio e graduação, crianças, setor público e privado buscando extensão e pós-graduação. E o espaço físico? Bem, isso eu passo para o Pedro. Bom dia, gente, tudo bem? Então, parte do PAC, como a Márcia estava colocando... Não, eu não vou usar isso aqui. O Marcelo me ajuda aqui. Não funciona o cérebro ao mesmo tempo passar um botão e raciocinar, tá, gente? Não, brincadeiras à parte. A gente, desde que assumiu a gestão, né, em setembro do ano passado, a gente já tinha sido procurado, e antes mesmo de tomar posse, a gente já foi a primeira vez lá em Caxias, também a convite lá da comunidade local. Eu acho que isso é um fator importante para ser mencionado, né? Mas assim, todas as forças políticas, sociais, movimentos sociais,
setor privado, né, o setor público, né, agentes políticos de todas as vertentes, etc. Há um uníssono naquela comunidade a respeito da necessidade da presença da Universidade Pública Federal, como já não foi em outros tempos, né, e que se relatou ontem também nessa audiência pública que a gente teve ontem na Assembleia Legislativa, onde se fala, né, hoje pessoas que são lideranças políticas de lá, que foram estudantes nos anos 80, por exemplo, que a pauta lá era federalizar a UX ou abrir, né, uma universidade federal. Então é uma mobilização bastante forte. Esse é o espaço que a gente foi convidado a conhecer, é o chamado Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul. É um espaço que até dezembro do ano passado estava sendo ocupado e que não está mais ocupado hoje, né? Foi fechado em dezembro. Ele tem, então, 13.350 metros quadrados de área construída, tá? Fora aquele outro espaço aberto lá que vocês veem na fotografia anterior e que pode também receber algum tipo de construção. Tá? Ele tem um custo estimado pelo valor de matrícula de aproximadamente 28 milhões de reais. Né? A avaliação que a Caixa já fez daquele imóvel fala de 60 milhões de reais do valor dele. Tá? Então veja que isso aqui está bem abaixo dos 50 milhões que a Márcia falou, que é o que o PAC destina para as universidades para aquisição. Tá? Mas a gente fez uma visita técnica lá com as equipes da Suinfra, com a equipe de segurança da Biblioteca Central, das áreas de serviços terceirizados, da Proplan, etc. E a gente chegou numa estimativa de aproximadamente 100 milhões de reais, tá? CPD também junto, né? Porque o prédio está totalmente fechado, né? Ele precisa de restauro, ele é um prédio histórico. A gente também visitou lá a Secretaria de Patrimônio lá do município. Há uma dúvida jurídica se é tombado ou não, que tipo de obras pode se fazer. Então a gente está falando de uma obra cara, caríssima na verdade, 3 vezes o valor do imóvel, quase 4 vezes, e com um tempo muito grande para fazer qualquer tipo de obra, né, para quem conheceu a situação como estava lá. Tá? Foi feita também uma consulta à Secretaria do Patrimônio da União sobre a disponibilidade de outros imóveis na região, imóveis públicos desocupados, entre 8 e 12 mil metros quadrados, não existe. Tá? E a gente tem essa composição de PAC de 60 milhões. Quando a gente fez essa primeira avaliação, a gente já escreveu para o MEC, né, um ofício em junho, dizendo que 60 milhões é insuficiente e nós pedimos 75 milhões de capital. O próximo slide, né, mostra uma outra edificação que foi visitada mais recentemente no centro de Caxias, no bairro São Pelegrino, onde até 2 anos atrás funcionou uma faculdade, que é uma edificação numa área central. Vocês veem aqui que aquele campus da UX lá em Caxias, ele está na estrada, na RS, lá entre Caxias e Farroupilha, tá? Com uma dificuldade de acesso bastante diferente, né? Porque lá hoje não existe linha urbana que chegue naquele local, embora a gente já tenha visitado também a concessionária de ônibus lá, para, né, sinalizar. Todo mundo diz que vai botar linha de ônibus, as prefeituras dizem que vão garantir linhas de ônibus do interior para esse local, mas por enquanto não tem nada efetivado. Né? Aqui a gente vê que tem uma parada de ônibus, aqui tem uma praça muito central e é uma área onde tem várias faculdades e universidades na área de Caxias. É um prédio diferente, né? Ele tem inclusive alvará ainda vigente para a oferta de educação superior, então não precisa pedir alvará, ele já tem PPCI, ele tem acessibilidade completa, ao contrário do prédio aquele campus da UX. Tá? Ele, pela matrícula, ele tem 7.330 metros quadrados, ele tem estacionamento, ele tem mezanino, mais 5 andares, com 40 salas de aula, se não me engano, que dá para receber ao mesmo tempo 1.300 estudantes simultaneamente ocupando o prédio nessas diferentes salas e laboratórios. E tem espaço para... Isso sim precisa de adequação para montar uma biblioteca, fazer algumas divisões, criar espaços de convívio, né, os espaços para as áreas administrativas, com um custo estimado pela Suinfra num valor bem menor, 3,5 milhões. Né? E com o valor do metro quadrado, a gente está conversando, né, com o proprietário desse imóvel, que é proprietário de mais 2 imóveis na sequência, então tem uma possibilidade de expansão bastante significativa, por isso que a gente também, numa reunião na semana passada com a CESU do MEC, a gente já disse que um prédio desse tipo ele é ideal para começar, porque é uma obra de 2, 3 ou 4 meses. Estou olhando para o Fábio lá. Se não for, tu me avisa, tá, Fábio? 3 ou 4 meses a gente consegue, né, rapidamente. Não, tudo bem que seja 6 meses, a gente consegue ter aula em março lá do ano que vem, por exemplo. Tá? Mas assim, ele é um custo muito menor, são adaptações muito pequenas que tem que se fazer, já tem sistemas de câmera para vigilância, etc. É um prédio pronto praticamente a fazer esses ajustes e trocar a placa que está na frente com o nome de outra universidade pela URGS.
Ele dá para começar muito bem para os 2, 3 primeiros anos, mas ele não é suficiente para toda a operação com 2.800 estudantes, que é o compromisso da universidade. A gente vai precisar de mais prédios, acho que pode passar. Tá? E custeio, isso é de capital, né, gente? Esses 60 milhões dizem respeito a um recurso que está destinado para as universidades, onde vai haver expansão de campi, para aquisição de prédio, reformas e equipar esses prédios para funcionarem. Tá? Esses 60 milhões não é suficiente, a gente já pediu mais. Mas depois já tem a vida inteira dali em diante, que tem o custeio, que é manter ele funcionando, ele aberto. O Vanderlei está fazendo assim com a cabeça, né? Porque é tudo que vai ter que pagar as contas também, né, Vanderlei? Então, assim, então a gente precisa de uma suplementação orçamentária, que para o primeiro ano pode vir por TED, mas depois, nos próximos anos, a gente tem que garantir que seja um recurso de aumento na lei orçamentária anual, para a gente ter isso para o resto da vida, tá? E que nas duas modelagens que a gente tem até agora, a gente já está em contato com o terceiro corretor de imóveis também, que tem outro prédio, né, uma quadra, que é um prédio um pouco maior que esse, tem 7 andares e não 5, então deve ter um custo, né, vamos estimar aí 16, 20% um pouquinho maior, mas talvez já dê para uma operação mais longeva ainda da universidade, em avaliação. Mas nas duas modelagens que a gente tem hoje, a gente tem valores absurdamente diferentes entre um e outro. Para começar o custeio daquele prédio da URGS lá, aquele campus inteiro da URGS, a gente precisa de um custeio suplementar em valores atuais, hoje de 14 milhões por ano. Lembrando que o nosso ACC é 194 milhões, né, de recursos tesouro, né? A gente não está falando de recursos de arrecadação própria, aquilo que a Márcia estava falando das interações acadêmicas. Recurso tesouro, aquilo que é o financiamento público garantido para as universidades. Nosso ACC hoje, orçamento de custeio e capital, é 194 milhões, né, para o ano que vem é 203 milhões, a gente teria que ter mais 14 milhões, mais os 3,7 lá, que foi a atualização para o ano que vem, para ter essa operação no campus URGS. Então, de 14 milhões, se a gente vem para esse campus aqui, né, para um prédio no centro com aquela metragem, a gente já baixa o custeio de 14 para 5 milhões por ano. Então, a gente está falando de uma diminuição de 60% em termos de custeio. Isso nos dá uma margem muito mais interessante, embora a gente vai precisar expandir, evidente, logo ali na frente, mas nos dá uma margem bem significativa do ponto de vista econômico, de a gente ter um custeio de 14 milhões a mais por ano ou de 13 milhões, tá? Para 5 milhões. A gente tem uma diferença de 8 milhões de reais de custeio. Lá, por exemplo, naquele campus a gente tem que ter 14 postos de segurança, 3 viaturas, o número de limpeza interna e externa, manutenção de fachada, etc. Uma série de serviços terceirizados, que é da ordem de 6 milhões e meio de custeio, só os terceirizados. Tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, desses 194 milhões que a gente tem de capital, 90 milhões é o custeio de serviços terceirizados na universidade hoje. Aproximadamente quase metade do orçamento tesouro que a gente tem de custeio é de serviços terceirizados, aproximadamente 1.400 postos. Essa operação lá na URGS, a gente falava de mais 60 e tantos postos de serviços terceirizados, e aqui numa sede no centro, por exemplo, a gente vai trabalhar com um número 4 vezes menor. Consequentemente, um custeio também bem menor. Né? Aqui a gente baixa para 3 milhões, 2 milhões e meio, dependendo, né, do que a gente for organizar, para ter um número de postos de serviço terceirizado. Fora as outras despesas de custeio, que são assistência estudantil, que a gente também vai ter que, né, aumentar o nosso recurso PINAIS, né, que é recurso garantido também do Tesouro. Dentro desses 194 que eu estou falando para vocês, que é o nosso ACC, 28 são assistência estudantil, é carimbado para o PINAIS, Programa Nacional de Assistência Estudantil. O nosso PINAIS vai ter que aumentar, evidentemente, também na proporção de ter mais 2.800 estudantes no final de um ciclo de maturidade, que é 5 anos, né, para a gente chegar naqueles números. Então, a já e há outras despesas, né, de manutenção predial, que é muito menor, infinitamente menor. Lá a gente estava estimando aproximadamente 3 milhões por ano de manutenção predial. Hoje a URGS gasta na sede aproximadamente 12, 13 milhões por ano. Né? Então, eu sempre confiro no visual com o Fábio, se é isso aí mesmo. Né? Lá a gente estava estimando algo próximo de 3 milhões por ano, que é um prédio muito grande, muito antigo e que vai dar muita manutenção. Né? Então a gente está falando de diferentes modelagens, né, desses espaços físicos. E é também uma modelagem que tipo de presença a universidade tem. Essa presença no centro é muito parecida com o nosso campo centro. A gente está envolvido aqui, né, dentro da cidade, praticamente abraçado pela cidade, na comparação com o campus do Vale, que ele é mais afastado do centro, etc., mas é um campus integrado, que tem uma outra vida. Né, as duas modelagens têm vantagens e desvantagens. A gente está olhando aqui só o econômico, mas tem também uma modelagem, né, de vida acadêmica, de vida
né, que a gente tem que pensar para essa tomada de decisão. Mas, efetivamente, né, eu vou ter que repetir o que a gente já falou sexta-feira, né, na atual comparação, salvo, né, vamos ver a terceira opção que a gente tem, mas está ficando quase indefensável aquela modelagem da URGS, porque ela é muito cara para aquisição, muito cara para custeio, e é uma operação que só vai funcionar na melhor das hipóteses em 2027, se começasse hoje as obras, porque é muita coisa para fazer, é muita coisa para fazer. E o próximo, nem sei se é meu, sim, pessoal ainda, tá? Então, né, os 3 dinheiros novos, a gente, porque uma coisa importante que a Márcia já sinalizou, a gente tem que repetir o tempo inteiro, assim, a gente não está falando de uma discussão de trabalhar com os recursos que a gente já tem hoje na universidade. As vagas de pessoal são novas, o recurso de custeio é novo, o recurso de capital é novo, extraordinário, né, e único para essas coisas. Em termos de pessoal, tá, a estimativa de operação que a gente está pensando, né, em função dos cursos, etc., é daquelas 140 vagas de TAI, está nos parecendo suficiente pela organização que a gente tem feito de projeção, mas a vaga de 160 docentes não é suficiente, né, o nosso ofício para o MEC de junho falou em 230 docentes, e ao finalizar essa cesta de cursos que a gente está pensando em oferecer, né, talvez ainda possa aumentar ainda um pouco mais o número de vagas docentes que sejam necessárias. Evidentemente, até em função de velocidade, essas vagas podem ser preenchidas tanto por remoção, né, de pessoas que trabalham na sede, querem ser removidas para a serra, né, removida para sempre, né, a gente não é que eu vou trabalhar lá, vai ter um carro da universidade que vai me levar todo dia. Isso não é isso, tá? Remoção é remoção, né? É o nome que está na lei, né, que existe na lei, né, da carreira de técnicos e da carreira docente também. Ou redistribuição, quem já está na carreira em outra universidade pública federal, Instituto Federal, ou concurso. Evidente, a gente possivelmente vai ter que, né, lançar mão desses três mecanismos, né, para preenchimento das vagas, obviamente em função do perfil dos cursos para as vagas docentes, e também isso vai ter implicação também, né, no tipo de vaga de técnico administrativo, quando a gente fala de cursos que demandam, né, cargos mais técnicos, como laboratórios, etc. Tudo isso para ter 7 ou 8 cursos, né, alguns lucros administrativos, serviços terceirizados que estão sendo pensados para chegar nesses 2.800 estudantes em 5 anos. Tá? Então, acho que aqui eu te devolvo, né, Márcia? Eu acho que tu volta aqui para seguir a apresentação. Está perto do fim agora. O microfone. Tá. Então, assim, estamos abandonados, vão só dar atenção para o bebê novo e não vão dar mais bola para o filho velho, alguma coisa assim. O que eu vejo que é muito importante a gente entender? Quem esteve aqui quando a gente fez a apresentação do orçamento, por mais que a gente lute para ter mais orçamento, vamos voltar para o mundo real, aquele que eu pus no chão, nós não fechamos as contas da URGS hoje sem interações acadêmicas. Deu para entender isso? De 12% a 17% do orçamento, esse que paga assistência estudantil terceirizada, precisa de interações. Nós precisamos ter mais interações acadêmicas se eu quero melhorar a nossa infraestrutura. Preciso disso. Claro que eu vou brigar por mais orçamento, claro que eu vou brigar por emenda parlamentar, claro, mas isso não garante. Eu preciso melhorar e por isso a gente está enlouquecido para melhorar o tempo. Mas o que ficou muito claro é que aquela região tem um potencial imenso de interações acadêmicas, mas que a gente precisa estar lá, de preferência com alguns gringos junto, para a gente conseguir fazer isso. É uma região industrializada, tem muito falta de pessoal e tem um setor público muito carente, que veio nos pedir, olha, a gente precisa estar preparado para as mudanças climáticas, vocês fazem planos de contingenciamento, mas eles só falam isso quando a gente está lá. Eles não vão pegar um carro e vir aqui pedir para a gente fazer. Sinto muito. Essa é a cultura. Ou a gente vive com isso e a gente vai até lá, ou a gente vai continuar sem ter as interações acadêmicas que precisam ter. Então, sim, nós temos aí um potencial muito grande. E aí começou a discussão interna com alguns grupos de pessoas sobre que cursos poderíamos dar. Gente, esses cursos não serão dados pelos professores daqui. Ficou claro isso? São cursos pensados com o potencial da região, mas pessoas que estão interessadas em desenhar alguma novidadezinha nos cursos. Mas o que a gente aprendeu nesse estudo? Que jovens e pais não gostam de curso com nome estranho. Certo? Até tu pode ensinar de um jeito estranho, diferentão,
mas o nome tem que ser caixinha. E como é que eu fiz isso? Eu não estou trazendo os dados, eu olhei o perfil de inscrição no vestibular, vi quem se inscrevia no Enem, o número de pessoas inscritas da região no vestibular e no Enem, e ficava claro que as pessoas que se inscreviam no Enem e no vestibular da região gostam de, eu ia dizer feijão com arroz, mas na verdade é massa e vinho, tá? Então, é isso, tá? Assim, por mais que me doa, tá? Eu queria criar lá um curso de física computacional, tá? Mas eu sei que é um nome estranho, então não vai dar. Só lágrimas, porque é a minha área de pesquisa, tá? Então, o que a gente olhou, tá? Mas só que isso é uma demonstração de que tem, onde é que está o mercado lá, mas todo mundo sabe, é setor metal mecânico, agrícola e um monte de setor de serviço. Um monte. Essa foi minha sobrinha, um monte de setor de serviço que faz demandas. E por isso, grupos de pessoas das diferentes áreas desenharam esse conjunto de grupos. E agora já temos outras ofertas, está começando o pessoal a falar na área de psicologia, hoje de tarde vou conversar com o pessoal das artes, e tem o pessoal da biotecnologia também interessado em trazer alguma coisa. Tá? Isso não quer dizer que isso aqui é um copia e cola do que a gente tem aqui. Tá? O nome é padrão, mas não é um copia e cola, porque eu já falei para vocês que nós vamos estar estimulando interação com a empresa, amizade ativa, mas são áreas que as pessoas entendem que tem mercado de trabalho lá, tanto para graduação como para pós-graduação. Tá? E é isso. E, assim, o único, assim, mais novidade é que a gente está pensando em curso de ciência de dados, mas hoje em dia ciência de dados nem é tão novidade, porque a gente só fala de IA o tempo todo e dados o tempo todo, então esse nome já ficou bastante padrão. Tá? E é isso. Tá? Eu acho que a gente tem que ter essa coragem, porque, de novo, eu digo, não teremos recursos adicionais se não tivermos alguma, vamos dizer, ousadia nesse momento e conversar com o governo. Se vocês acham que a gente não fez nada sobre o orçamento, vocês têm que lembrar qual era o orçamento que a gente tinha em março desse ano. E os reitores e reitoras se levantaram, tensionaram e a gente recuperou o orçamento. O orçamento de março desse ano tinha um corte substancial feito pelo Congresso Nacional, que o MEC, depois de muita tensão, recompôs. Não sei de onde tiraram o dinheiro para nos dar, porque não foi recomposição do Congresso. Ele recompôs o orçamento, e a gente está com o orçamento pedido do final do ano passado. E isso não veio de graça. Tá? Veio com peleia. Então não pensem que a gente não está preparado para fazer esse tensionamento, porque a gente tem feito sim esse tensionamento. E era um orçamento que envia em 3 parcelas. E agora está vindo todo mês. A gente acha que... mas a nossa situação ia estar catastrófica. Nós não íamos ter terceirizado se a gente não tivesse feito esse tensionamento sobre o orçamento. E a gente está preparado para fazer outros tensionamentos. Então não pensem que isso aqui tem a ver com ceder ao governo federal. Tem a ver com negociar e ter visão de que aquela região pode nos trazer interações acadêmicas e que pode ser uma oportunidade da gente ter outras formas de ensinar e atrair pessoas. E, inclusive, fazer outro esquema de publicidade, porque a universidade vai ter que fazer publicidade sim. Seria um projeto piloto muito interessante para atrair mais estudantes, principalmente para algumas áreas que a gente está vendo que os estudantes não estão vindo fazer. E não estão vindo fazer não porque não existam estudantes, mas os estudantes não estão se inscrevendo por não enxergar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul um local que se sintam acolhidos. Se vocês têm dúvida disso, conversem com as pessoas do entorno de vocês. Peguem um Uber, perguntem para esse Uber se ele se enxerga estudando aqui. Se ele tem ensino superior, se ele estudou em escola pública que estudou, e por que ele não faz vestibular para a URGS? E ele vai responder, porque eu não tenho curso noturno, e porque eu não me vejo nessa universidade de elite. Nós temos que trabalhar isso aqui, mas eu acho que a gente pode começar num lugar onde a gente pode garantir que tem ensino noturno. Aqui, mais ou menos, né? Perguntas? Bom, nós vamos abrir para perguntas agora em blocos de 5 perguntas. Aqui já tem uma aqui. Eu vou pedir o apoio dos colegas do Salão de Artes para alcançar o microfone. Eu peço a gentileza que as pessoas sejam sucintas em suas falas,
e que formulem perguntas, que não sejam apenas manifestações, mas perguntas direcionadas à reitora ou ao vice-reitor para que sejam respondidas, tá? A gente faz 5 perguntas, eles respondem as 5 e, havendo mais perguntas, nós abrimos um novo bloco até às 11, certo? Aqui, então, eu acho que aqui teve uma, ali, lá atrás. Tem. Acho que pode. A colega aqui do Incluir também pediu que quem for falar, tente não falar muito rápido, tente falar num ritmo normal, assim, né? Para que ela consiga fazer a interpretação, tá? Obrigada. Bom dia, professores. Sou o Thiago, do Departamento de Compras. Minha dúvida é sobre a gestão da inovação. Se vai ter uma unidade da CDTEC lá. Bom dia, magnífica reitora Márcia, magnífico vice-reitor Pedro, componentes da comissão, demais colegas de URGS. Meu nome é Felipe, eu sou discente do programa de pós-graduação em Direito e a minha pergunta é justamente relacionada ao meu curso. Eu verifiquei os 6 cursos que estão planejados a serem ofertados e o que foi dito da intersecção junto ao setor produtivo industrial, agrícola, na minha visão, perpassa invariavelmente pelo direito. Seja pela oferta de cursos de pós-graduação, seja pelo enfrentamento das questões muito sérias que a gente viu em relação ao trabalho, emprego, desastres naturais. E o direito tem um papel fundamental na nossa faculdade desde lá de trás, fazendo um apanhado histórico. Então, quando foi criada a Universidade de Porto Alegre em 34, o primeiro reitor foi o Marão André da Rocha, oriundo do direito. Quando foi criada a Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, sem o F, em 47, também era o reitor Armando Câmara. Quando foi feita a federalização em 51, também perpassou pela Faculdade de Direito, a reitoria se encontrava lá. Então, a minha pergunta é, unindo passado, presente e também uma perspectiva de futuro, porque só na Serra nós temos 10 cursos de Direito ofertados em instituições privadas. Só a URGS são 5 campos e depois outras instituições por conta. Como é que a gente pode unir essa necessidade dessa intersecção com as ciências jurídicas, com as questões sociais e uma eventual oferta futura do curso de ciências jurídicas e sociais, provavelmente noturno, né? Porque como a professora disse, os alunos trabalham durante o dia, seja nas empresas familiares, seja em outras questões. Seria mais ou menos essa a pergunta. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Márcia. Bom dia, Pedro. Eu sou Dilermando Catânio, sou professor da URGS Litoral. Queria fazer uma questão relativa ao estatuto da universidade. Eu já chego lá e acho que é importante dizer, né, que a URGS Litoral, que nós viemos chamando de URGS Litoral, e não apenas Campus Litoral Norte, em que pese ser o nome oficial da unidade, né, não foi citado nenhuma vez, até me surpreende um pouco, né, porque é justamente a primeira dessas experiências da universidade fora de Porto Alegre como unidade acadêmica, né, e sem dúvida nós da URGS Litoral acho que temos muito a contribuir em relação a isso, né, a gente sabe que tem colegas que inclusive fazem parte da comissão que vem pensando, mas também não apenas a contribuição, mas também sobre o que não fazer. Então, por exemplo, a questão da localização, né, do espaço físico onde vai ficar uma questão central, o que na minha leitura é um dos pecados originais que a universidade errou em 2014, 2015 ao pensar o campus litoral, né? Mas eu poderia citar inclusive outros, é um contrassenso inclusive, né, mais de um pecado original na própria estruturação do que são os cursos, né, e como ela pensou essa unidade para lá. E que parece que agora pode ser consertado, inclusive em relação a isso. Não, né, acho que não vai ser reproduzido. Mas a universidade tem que saber ler muito bem o que é essa realidade regional. Né? E a realidade regional não é exatamente aquilo que a gente é, sobretudo para quem é de Porto Alegre, que tem, como a gente vem citando, uma visão tanto Porto Alegre-cêntrica. Né? A URGS é muito Porto Alegre-cêntrica. Então, nós que somos da URGS Litoral, a gente diz, olha, se há uma vantagem na criação do Campus Serra, é que talvez a URGS deixe de ser menos, né? Ela deixe de ser tão Porto Alegre-cêntrica e passe a se compreender como uma universidade multicamp. Então, dentre as inúmeras questões que a gente poderia trazer, né, que eu acho que é fundamental ler, essa realidade regional, inclusive em relação à Serra Gaúcha, que não é homogênea, né? Se por um lado a gente tem Caxias com essa concepção mais industrial, logo ao lado a gente tem todo o setor do turismo que vem pautando muito, inclusive com capital financeiro internacional em outras regiões. Inclusive, né, Marcia, acho que é importante que se diga, por mais que não tenha tantas interações acadêmicas, há muitos projetos de pesquisa e extensão
Eu sou um docente da URGS Litoral que trabalha com comunidades tradicionais da chamada Serra Gaúcha, por exemplo, as comunidades Caingangue, Choclen, Povo dos Peraus e tudo mais. A gente tem muitos projetos, tem colegas lá do meu campus que trabalham interações, por exemplo, nas indicações geográficas, por exemplo. Então, há muitos projetos de pesquisa e extensão já com toda essa região, que não é homogênea, né? É muito diferente pensar Caxias, pensar Bento, pensar Canela e Gramado, pensar São Chico de Paulo e Cambará. Há muitas diferenças que eu acho que têm que ser colocadas nesse debate assim também. Mas a minha pergunta em relação ao Estatuto é se a reitoria pretende lançar mão, né, iniciar o debate sobre uma reforma estatutária. Por quê? Esse é um ponto central para mim, que foi um dos pecados originais na criação do campus litoral, quando ele foi colocado como um campo fora de sede no Estatuto. Esse é um grave equívoco na minha leitura e que causou muitos problemas administrativos na gestão da universidade, na gestão do próprio campus, e que repercutiu em várias estruturas. Hoje, felizmente, no que está no site, no organograma da universidade, ele ainda aparece unidades acadêmicas, campus litoral, colégio de aplicação. Mas no Estatuto, capítulo 6, e no Regimento, capítulo 7, o que aparece lá é campo fora de sede. Ou seja, a rigor, não precisaríamos ter a mesma estrutura das demais unidades acadêmicas. Não temos, inclusive. Temos uma direção que é diferente, com o cargo de diretor acadêmico, que não existe em outras unidades da URGS. Então, acho que há uma oportunidade da URGS repensar se ela quer ser, de fato, uma universidade multicamp, como são, por exemplo, o Unipampa, o FFS, onde eu fui um das primeiras levas de docentes que criou o Estatuto daquela universidade em 2010, né? Ou ela quer ser nessa lógica de um campus avançado, como tu disseste, né? Mas isso cria, no meu entendimento, uma visão, sobretudo para os colegas que lá estão, docentes e técnicos, de que inclusive alunos, tem essa leitura, de que ela é subalternizada em relação à sede. Concluindo, né? Então, minha pergunta é se esse debate vai ser feito do ponto de vista estatutário. E aí ela tem que se pensar se ela quer ser multicamp, como são essas universidades, se ela quer ter um campus, espaço físico, mais de uma unidade acadêmica, como é possível ter, ou se ela quer realmente apenas uma ponta em relação a essa sede aqui. Obrigado. Bom dia, meu nome é Altair, eu sou secretário de materiais da Escola de Engenharia. Gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, de esclarecimento que é um pouco motivado pela fala do professor Pedro, do ponto de vista da forte correlação que existe, por exemplo, na escolha do local do campus e a modelagem da vida acadêmica. Acho que são uma coisa importante do ponto de vista de qual é o modelo que a instituição vê, que ela vai desenvolver a sua atuação lá na instituição, não só do ponto de vista, digamos assim, do dia a dia acadêmico da instituição, mas como ela vai se relacionar com a sociedade. Acho que isso é uma coisa muito importante, qual é a clareza que se tem sobre como a URGS se enxerga atuando, qual o tipo de atuação que ela vai ser lá, porque, obviamente, como ficou claro, né, do ponto de vista até de infraestrutura física e de localização geográfica desses futuros locais, isso dá vínculos bastante importantes do ponto de vista de possibilidade de atuação e também do tipo de perfil de curso que pode ser desenvolvido em cada um, né, num prédio com salas de aula, limita, por exemplo, os cursos das áreas de engenharia. E dialogando um pouco com isso, né, de como está sendo proposto essa construção da forma, né, da modelagem também dos cursos da área de engenharia, levando em consideração esses aspectos. Primeiro, essas demandas locais, que eu acho que é uma coisa importante, mas que também a gente, na minha opinião, a gente não pode condicionar a criação de um curso permanente a uma demanda unicamente regional, né? Isso é algo que a gente tem que pensar que os egressos e a própria atuação do curso não vai poder ser limitada numa escala tão pequena, no único mercado de trabalho, mas vai ser importante atuar em cooperação e entender muito o perfil dos ingressantes principais. Todos falam, né? Perfil, acho que é muito importante ter essa consciência de qual é o perfil dos alunos, um aluno trabalhador que não quer abandonar, mas está usando muito a escolha do curso noturno, né? Curso noturno, né? Então acho que às vezes cria essa associação. Acho que tem também perguntado essas outras possibilidades de desenvolvimento que se conhecem em outros locais, por exemplo, cursos que usam uma estratégia de alternância, isso muitas vezes em outros locais é explorado, mas isso precisa de um engajamento bem maior do setor empresarial do que simplesmente demandar cursos, né? Significa também ele ter um comprometimento, por exemplo, de que seus funcionários vão ter garantias, estabilidade, longo plano. Muitas vezes é uma negociação tripartite, né? Envolve a instituição, envolve o setor empresarial e envolve também o governo no sentido de incentivo de dar um mínimo de estabilidade
para que esses alunos possam, né, ter uma garantia de completar um curso no período na instituição, que são experiências que são muito positivas em outros lugares que ocorrem, né, tanto no exterior como no Brasil, de manter essa vinculação do aluno com a empresa, de trazer também o problema da empresa para o local, porque também os professores acabam interagindo. Ou seja, na verdade, eu estou perguntando, resumindo, né, qual é a modelagem de atuação da URGS lá no Campo Serra e como isso está sendo pensado do ponto de vista da definição do local e das estratégias de relação com a comunidade local. Mais uma aqui, aí a gente fecha esse bloco. Bom dia a todas e todos. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez, frente aos grandes desafios que a URGS enfrentou, continua enfrentando e vai enfrentar sempre. Eu vejo isso como uma oportunidade excepcional de ter cursos. Gostei muito da ideia de cursos inovadores. Nós estamos cansados de cursos de quadro negro, né? Nós queremos cursos inovadores, a sociedade precisa disso, os jovens precisam disso, a empregabilidade do jovem está muito condicionada a isso. E todos nós que reclamamos muito com a dificuldade da interação universidade-empresa, ali, se isso não ocorrer, porque não tem solução, porque há uma razão muito apropriada do setor industrial ali, achar que a universidade será um parceiro fundamental na interação e no desenvolvimento de projetos. Lembrar que ali na Serra, o Rondon, tem um instituto de pesquisa com centenas de pesquisadores. Pesquisadores, não são pessoas que trabalham na indústria produtiva, são pesquisadores. Portanto, tem uma demanda enorme e isso crescerá. Eu queria perguntar se a hipótese de uma escola técnica da URGS lá está contemplada ou não. Porque a escola técnica é mais rápida, é mão na massa e tem, naturalmente, um maior interesse da indústria no imediatismo. Fora o que vai ocorrer com os cursos de alto nível que podem ser desenvolvidos lá. Deixa eu ver se eu lembro todas as perguntas, né? Começar de trás para frente. A formação que a gente pode... A gente vai ter que ter 6 cursos de graduação. A gente pode ter outras estruturas e o tecnólogo, que é um pouco isso que você está dizendo, é uma das possibilidades. Tá? Então, isso é possível. Não ainda está no nosso, vamos dizer, horizonte, porque a gente precisa primeiro aprovar um pacote mínimo para aprofundar a discussão com a comunidade, vendo outras experiências que a gente pode fazer. Respondendo para o Altair, o que a gente vê lá é uma possibilidade de trazer não só um projeto pedagógico diferente que a gente não consegue implementar aqui, mas uma relação diferente com as empresas. Eu tive uma reunião longa com as empresas, elas estão dispostas a que a gente tenha interação com elas, parte da formação sendo feita dentro das empresas, mas a gente tem que pelo menos ter uma interação. Não precisa ser curso noturno, gente, mas pelo menos curso em um turno. Vocês entendem que a grande dificuldade que nós temos é que nós não conseguimos ter cursos em um turno. Tá? Porque depois as empresas elas operam o dia todo. Tu pode atuar. A gente vai ter que construir eles muito estrategicamente. Obviamente, com interação com as empresas, vai ser necessário ter um braço da CDTEC, e eu estou pressionando para a CDTEC também, dentro do nosso pacote de agilidade, se tornar ainda mais ágil. Estamos trabalhando nisso, vendo quais são os gargalos para que a gente seja ágil. Essa agilidade é uma demanda quando a gente faz qualquer interação, seja com o setor privado, mas o setor público tem demandas muito grandes lá, o setor agro tem demandas lá, importantes, tá? Para o setor agro, não para a engenharia agrícola, porque ela tem uma cara muito específica, mas mais tarde, se a gente entrar com uma agroecologia, que é uma demanda local, mas ainda, calma, vamos devagar, porque a agroecologia demanda um maior espaço físico, a alternância é uma hipótese importante para manter as pessoas trabalhando. Para esse
Para certos tipos específicos, a gente estudou na área, os cursos que tinham de alternância, eles eram uma estrutura específica. Agora, a grande vantagem da gente estar lá, do que outras universidades estarem lá, é que a gente começa abrindo a porta, terminando a reforma, a gente já começa com pós-graduação e com extensão. Porque a gente pode levar a nossa pós-graduação, um pedaço dela para lá, com professores que queiram começar a orientar. Tem uma demanda imensa para o pós-graduação, pessoas que foram formadas. Isso responde à questão do direito. Nesse momento, eles já têm uma camada de pessoas formadas em direito, mas que não têm a pós-graduação. Isso responde também na questão de engenharia, porque a demanda que os empresários fizeram é assim, a gente até tem engenheiros, mas eles não conseguem ter a flexibilidade de acompanhar o mercado internacional, que precisa de soluções muito rápidas, sustentáveis, criativas. Ou seja, a gente precisa dar um extra dessa formação robusta que a gente costuma dar. O que eles querem é menos uma pessoa treinada para fazer uma tarefa. É uma pessoa treinada a responder um problema novo. Tá? Que requer, mesmo para o nosso excelente estudante de graduação, requer, às vezes, uma formação adicional. Tá? E a gente vai estar preparado para fazer isso. Sobre o campus, a tua pergunta, deixa eu ver, era da CDTEC, né? Sobre o campus Litoral Norte, é óbvio que ele foi um elemento vital e, por isso, dentro da comissão estava ali. Eu me lamento de não ter chamado a atenção para a comissão, mas a gente tem, na comissão, o Elgio, tem a Maria Beatriz, tem a Liane, pessoas com extrema experiência, além de outras pessoas da gestão, o Fabian, que também não é tão, vamos dizer, não é jovem há tanto tempo quanto eles, tá? Mas tem muita experiência, o pessoal da SAI, o pessoal da DGI, assim, é um grupo robusto que tem um conjunto de dados que aqui eu não toquei nem a pontinha do iceberg do que eles estão encaminhando para o Conselho Universitário. Mas que é óbvio que o campus Litoral Norte foi um aprendizado de que a gente não pode dar resposta rápida. O MEC queria uma resposta em dezembro do ano passado. Eu poderia ter dito sim. Eles já tinham uma cara de cursos que eles queriam. Obviamente a gente não disse isso. A gente quis conversar com a comunidade. Já fui várias vezes, estou indo sexta-feira de novo conversar com a comunidade. A gente está conversando com a comunidade, não só de Caxias. Nós fomos ao Farroupilha, a gente está conversando. Óbvio que a experiência do campus Litoral Norte foi uma experiência que foi um insumo fundamental. E que nós vamos olhar novamente a regulação da universidade, não só por essa questão, mas porque tem uma pilha de coisas que precisam ser mudadas. E a Rose, eu não sei se ela ainda está aqui, a Rose está ali, ela tem essa lista infinita que a gente vai ter que trazer para o Conselho Universitário, fazer uma comissão e estudar isso, de coisas que precisam ser modificadas, nem para fazer uma grande revolução no estatuto, é para ele fluir melhor. E essa discussão do que vai ser esse campus, se ele é um fora de sede ou se ele é um novo, isso vai aparecer ali. Mas a resposta que o governo federal está nos pedindo é ver a URGS em Caxias ou em alguma outra região da Serra. Tá? É essa resposta que está sendo demandada para nós. Eu acho que respondi mais ou menos, esqueci o nome. Eu acho que só acho que sobre a CDTEC, eu acho que vale até pensar, sabe, porque tem dos diálogos que a gente tem feito nessa agenda de trabalho, de visitas lá, tem aparecido a ideia até de um parque tecnológico, né? E eu acho que a região se presta muito para isso, né? Já estamos discutindo isso com a equipe da CDTEC aqui, etc. E também nas próximas agendas a serem feitas lá, isso é pauta para se pensar, né? Uma coisa que a gente quer também, né? Isso está no nosso programa de gestão, a gente quer fazer que os entes sejam um parque físico, né? Aqui também na região, mas lá eu acho que tem um potencial bem significativo. E isso eu acho que fala um pouco, Altair, um pouco dessa ideia de uma modelagem, sabe? Porque assim, se a gente olhar, por exemplo, o Campo Centro, né? A gente trabalha em curso que a gente está dentro do centro, não é num campus, né? Trabalho na engenharia eu também, né? Eu trabalho. Tu é do Vale ou é daqui? Mais do Vale, tá. Então eu sou daqui, né? Eu sou da administração e a gente está num prédio perdido dentro do Campo Centro, aliás, fora do Campo Centro, mas né, tecnicamente nominado como tal, né? Então, assim, a gente tem uma vida que a gente desenvolve, né? Vários cursos,
né, que tem essa pegada e que está dentro desse espaço mais urbanizado, né, que é uma outra coisa, que não é aquela vivência de campos, etc., e que me parece mais adequado para algumas demandas, né, mas assim, eu acho que uma universidade como a URGS não pode se pautar só pelas demandas. A gente não pode cometer irresponsabilidades de ofertar, né, coisas que a comunidade não quer, que não tem. Um curso que leve 3 turnos para o estudante trabalhar é impensável. Isso aqui é impensável lá também. Eu acho que se a gente parar para pensar as causas, né, de por que nós estamos perdendo os estudantes aqui na sede, em Porto Alegre, talvez dialogue também um pouco com isso, né, mas essa é uma outra discussão. Mas para esse projeto, eu acho que a gente tem que pensar isso, né, de uma universidade que, quando ela chega numa localidade, ela muda aquele local, muda aquele território, ele traz perspectivas. Outro dia eu estava almoçando com um colega aqui da Educação do Campo, o Nelton, a dona Liliane aqui. Estava almoçando com o Nelton, ali encontrei no almoço por acaso, e ele me falando, né, do curso da turma atual da Educação do Campo, que são 14 estudantes, mas quando vê o impacto de 14 famílias dentro de uma comunidade, o que é a presença da universidade, uma comunidade que nunca teve universidade, nos últimos 50 anos, nunca uma universidade se aproximou de determinado território, aquele território muda. Então a gente tem que pensar também um pouco de que a presença de uma universidade ela pode ser indutora de demandas, de construções, de qualificações, etc., e é possível, na minha avaliação, que a gente tenha essa capacidade, ao mesmo tempo, atender algumas demandas, né, dessas aqui daquela lista, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, a gente induzir algumas coisas. Né? Então, assim, se a gente está conversando, por exemplo, na área da saúde, nós estamos fazendo um diálogo com o Instituto de Psicologia para ter uma oferta no curso de Psicologia também. Né? A gente já teve a licença da direção para poder mencionar isso nessa reunião aqui. A gente vai participar de uma reunião do Conselho lá na semana que vem. Na sexta-feira eu vou participar de uma reunião do Conselho do Instituto de Artes para a gente fazer uma discussão sobre uma oferta de artes cênicas na Serra, que é uma demanda lá que está organizada e que tem um diálogo junto com o curso de dança aqui, mas que fica nesse grande guarda-chuva de artes cênicas. Mesma coisa a gente está, né, ativando, e por aí que está sendo também um pouco, né, acho que uma parte da pergunta do Altair também, dessa questão de construção dos cursos, né, de um pouco o que nós, reitoria, mais comissão, temos apurado de demandas, de possibilidades, etc., mas pensando também essa nossa capacidade indutora que a gente não pode perder. E aí todo esse conjunto de propostas, de ofertas, tanto em nível de graduação, de pesquisa, de extensão, que a gente tem que fortalecer, né, e já para sinalizar a presença, isso também é a presença da universidade na Serra. Não é só um curso, uma sala de aula, um prédio e tal, mas essa interação efetiva com os grandes problemas daquela região, que a gente já está fazendo em parte, mas que é uma possibilidade de ampliar, né, com a presença da universidade lá. Bom, para a gente poder fazer um novo bloco, eu peço mais uma vez que as pessoas sejam sucintas aí nas suas manifestações. Eu tenho a Denise Jardim aqui inscrita já, o Wellington, a Liliane ali atrás, aqui, e o Jairo. Pode ser? É isso? Tá. Tá. Essas perguntas, se forem bem rapidinho, a gente pega lá. Pergunta de elevador. É livre manifestação, nosso direito. Pessoal, muito bom dia para todo mundo. Eu sou o Wellington, estudante dessa universidade, coordenador geral do ICE da URGS. Obviamente tem um acordo aí com uma proposição, no famoso pacto de expansão da universidade, e tenho também alguns, não receios, mas preocupações que eu acho que todo mundo tem, que é especial, que nós estamos falando aqui muito sobre o acesso do estudante até a universidade. Mas pouco, espero que a comissão consiga elaborar melhor a questão da permanência do estudante naquela universidade. Porque nós não estamos falando da URGS Caxias, estamos falando da URGS Serra. Então é muito importante que dentro do princípio de permanência estudantil esteja elaborado no parecer, na proposição, inclusive essa é a dúvida, as perspectivas de permanência e assistência estudantil. Porque o estudante que vem de Gramado, de Farroupilha, de Nova Petrópolis, daquela região da Serra, vai chegar, se ele trabalha ao longo do dia, como é que ele chega na universidade à noite se o curso é noturno? Ele precisa então de moradia estudantil. Como é que ele se alimenta na noite? Ele precisa de um RU. Então, quais são as condições, dentro das possibilidades dos campos mais centrais, que eu acho que é o que é mais preciso de conseguir dialogar, com condições reais e concretas de materializar, quais são as condições reais de permanência estudantil a partir da assistência moradia estudantil e RU? Porque hoje no campus sede a gente vive uma questão caótica de assistência estudantil porque falta investimento, falta orçamento.
Então, acho que é importante o debate de orçamento, a que a reitoria tem feito, que a outra tem feito, a outra tem feito, mas eu acho que esse é um debate que toda universidade tem que comprar, porque não dá para botar só no colo da reitoria ou das entidades o compromisso da luta política da manutenção da universidade. Essa luta conjunta é de todo mundo. E quero encerrar saudando também a presença da vereadora Andressa, lá de Caxias, ter acompanhado esse debate. Também é uma lutadora que há muitos anos também tem dialogado sobre esse tema. Então, deixo essas considerações e perguntas para a reitoria. A Denise. Bom dia a todos e todas, um prazer estar com vocês e ouvir detalhamentos, né, dessa discussão. Eu tenho uma sugestão e uma pergunta relacionada a isso. Primeiro, quando a gente elenca os cursos que estão ali, 6 cursos, eu sinto falta da área de humanidades na saída. Como é que eu vou garantir uma lei federal sobre estudo das relações étnico-raciais nos currículos? A ideia de sustentabilidade acontece nas engenharias, mas não em todas. Então, tem algumas leis federais que têm que estar plasmadas nos currículos e que eu não vejo um setor de humanidades encarregado disso lá, nessa nova sede. A sugestão, então, conhecendo um pouco aqui a URGS e a região também, com uma grande presença imigrante, como mão de obra trabalhadora, sempre houve falta de pessoas tradutoras e intérpretes. Houve um pool em 2012 para atender 350 ganenses que vinham de Brasília na última hora. A vereadora, na época, Denise Pessoa, fez um chamamento na cidade para pessoas que dominavam outros idiomas. Me parece óbvio que é uma cidade multilingüe, que tem escolas privadas, que poucas pessoas têm acesso, e não um setor privado, público e gratuito, acesso a ser multilingüe. E por isso mover também a linha de produção das esteiras que eram feitas por paquistaneses e haitianos naquela época, que é uma afluência muito grande, aonde o cara de Caxias não quer trabalhar, eles botam migrantes. Então, acho que um curso de letras é um curso fundamental para essa região, emparelhado à ideia de pedagogia, nessa chave de cursos conhecidos. E a minha pergunta é, de fato, como são cursos conhecidos, como garantir que estes cursos tenham gravados nessa nova configuração a tal inovação, que eles não sejam engessados naquilo que nós conhecemos na URGS como réplicas do que nós fazemos. É isso, muito obrigada. Bom dia. Queria parabenizar toda essa ação que tem acontecido, que é coragem, mas é garantia de direitos, né? Que a gente possa caminhar para que não tenhamos um dia de disputa para entrar na universidade, que todos possam entrar na universidade pública e gratuita. Então, nesse sentido, eu queria fazer 3 questões que foram mencionadas aqui. Uma foi a questão da demanda regional, né? Eu sei que vocês se reuniram com os estudantes do ensino médio, não foi só uma vez. Queria saber quais são os sonhos e desejos desses estudantes, né? Que a gente possa também ter no projeto mais fortemente isso do que a demanda empresarial, que dialoga, mas tem que ter motivação dos estudantes virem para a universidade. A questão que o El trouxe das políticas afirmativas. Não dá para fazer um projeto sem a garantia do RU e da Casa Estudante, como aconteceu no CLN, e até hoje a gente briga por esse espaço. Então, tem que ser fundante isso, porque a gente tem uma economia na Serra, mas a gente tem periferias, estudantes de escolas públicas que não se veem na universidade, que precisam das políticas públicas. Então, eu acho que esse não dá para a gente faltar no projeto. E, por fim, reconhecer o trabalho dos IFES. Nós temos institutos federais com cursos importantes, nós temos a UERGS, nós somos uma rede pública e a gente não pode ter curso para disputar a vaga com a rede. Então, nesse sentido, esse mapa de estudo... Estou gritando. Não precisa, né? E não disputar com os nossos parceiros. E, por fim, acessibilidade e garantia de permanência. Nós precisamos também deixar muito nítido no projeto. A acessibilidade não é só questão física, é comunicacional, é política linguística. A gente está aqui com a questão dos intérpretes, que é uma barreira grande de acesso a muitas pessoas. Então, para a gente deixar forte no projeto, que a gente quer mais do que a gente faz hoje, e a garantia da possibilidade de todos estarem para além do acesso fundamental. Aqui.
Bom dia, eu sou Carolina, sou psicóloga na DIMA, na Progesp, e antes de estar na URGS eu estive 4 anos na Unipampa, na coordenava a divisão de saúde do trabalhador, lá de qualidade de vida. Então isso tem a ver com a minha dúvida, né, e a minha questão de sentir falta da Progesp, dos técnicos da área de segurança, medicina e segurança do trabalho estarem na comissão, porque eu acho que a visão dos espaços de trabalho são fundamentais para as relações de trabalho depois também, né? E também em relação aos prazos, né? Quando a gente ouve 140 técnicos, 230 docentes e de repente pode ser que em março do ano que vem a gente comece a trabalhar 100 pessoas, não vai dar, né? E talvez a gente não consiga esse número ou um número próximo de pessoas para março do ano que vem. Então, que essa conta no prazo seja incluída as pessoas e as pessoas não sejam só esse número, né? Que a gente pense nas relações de trabalho também, porque os espaços têm tudo a ver com as relações de trabalho. Bom dia a todos e todas. Eu saí do meio para vir para cá. Hoje resolvemos, o Wellington, o Marcelo, nós falar por último, para ouvir a comunidade, é importante as entidades ouvirem a comunidade. Nós vamos reforçar o que nós dissemos já no Campo Saúde, lá no Campus do Vale e ontem na Assembleia Legislativa. Tá? Então a gente tem participado, nós da URGS, desse debate. Ficamos felizes por esse momento, Marcelo. Acho que é importante que a comunidade tenha esse momento. Não vou fazer aqui uma pergunta, vou fazer uma questão, mais um comentário. Sou já o presidente da URGS, então acho que é importante que a gente também se manifeste nesse sentido. Quem vai tomar a decisão, Márcia, são conselheiros eleitos pela comunidade acadêmica para o consumo, docentes, técnicos e alunos, que foram eleitos por nós nos últimos processos eleitorais, inclusive, para compor o consumo. Então é importante que nós deixemos claro isso, que não é o governo, que não é a reitoria, que não é os sindicatos que vai decidir sobre esta resposta ao desafio que está sendo colocado. Decisão tomada pelo Conselho, vocês tenham certeza que a URGS sindical estará junto com essa universidade para continuar lutando pelos recursos financeiros e físicos necessários para o bom funcionamento da nossa universidade. Não é por novos recursos, nós não estamos numa discussão por novos recursos, mas acabamos ao final chegando a este processo. Acreditamos muito que a URGS tem condições de dar resposta positiva para essa provocação que está sendo trazida para a universidade. Nós avaliamos, já conversamos com colegas sobre isso. Dilermando, desculpa contrariar, mas não dá para comparar o litoral norte com a serra. Então são questões incomparáveis. Acho que nós não podemos misturar as coisas. A região do litoral é a segunda região mais pobre do estado do Rio Grande do Sul. A região da serra é a primeira região mais rica do estado do Rio Grande do Sul. Nós certamente não teremos, Márcia, um campus serra como filha pobre dessa universidade, se nós soubermos trabalhar. Nós teremos um campus que talvez vai nos resolver problemas, inclusive de outras unidades. Isso é importante que a gente destaca e deixa bem claro. A nossa manifestação aqui é chamando a comunidade. Ontem eu fiquei feliz, Márcia, estava lá na Assembleia e tinha uma vereadora que se manifestou e na sequência ela disse que ela foi eleita no último pleito com a bandeira da expansão da educação superior para a Serra, inclusive. Ou seja, é uma demanda da sociedade que bota um parlamentar dentro da Câmara do Vereador com esta demanda. Isso é importante nós refletirmos, porque é uma demanda reprimida histórica na região, que é por educação superior. Então, se a URGS não dá a resposta para essa provocação, talvez outra universidade dê. E eu acho que a URGS não pode correr esse risco pelo tamanho e pela magnitude que é. Dito isso, eu estou dizendo que certamente, se problemas estruturais que hoje existem nessa universidade vierem a acontecer na Serra, certamente nós não teremos uma comunidade acomodada. E aí eu vou abrir um parênteses, desculpa, eu sou do campus Litoral Norte. Eu vejo a minha comunidade do campus Litoral Norte acomodada. A URGS Litoral Norte está com os prédios erguidos e não fechados. Ela fica em frente à RS 030. Vocês acham que se fosse na Serra, o campus Litoral Norte, em nenhum momento não tinha sido trancada aquela rodovia? O Litoral Norte conquistou a URGS lá, mas as lideranças políticas do Litoral Norte abandonaram a universidade lá.
E nós hoje nos sentimos abandonados. Então, certamente, a comunidade da Serra não vai abandonar o campus lá. Vai lutar para que o campus esteja. Vai lutar para que o campus esteja lá com qualidade de trabalho de verdade. Isso é importante. E nós, da Adurg Sindical, queremos deixar muito claro o nosso desafio daqui para frente. Hoje, o parlamento e o governo estão nos provocando nessa expansão. Infelizmente, Márcia, essa provocação vem de orçamento. Porque o governo propôs para o parlamento dinheiro para a educação. O parlamento disse, ok, tem dinheiro para a educação dentro de um PAC. E esse PAC está condicionado à expansão. Porque é uma provocação política para atender demandas partidárias, políticas do parlamento, dos deputados e coisas mais. Agora nós temos que lembrar esse mesmo parlamento que aprovou dinheiro para o PAC, que não se faz expansão sem manutenção. Então nós temos que lutar juntos para que a gente tenha recurso financeiro para a manutenção das nossas instituições, não somente para nós criarmos mais espaços. E nós precisamos deixar claro que hoje, se a URGS dá a resposta para o Campus Serra, para a provocação do parlamento e do governo, nós precisamos de dinheiro para a educação em várias unidades dessa universidade. Então nós precisamos juntos trabalhar para convencer o parlamento e o governo que não precisamos de dinheiro somente para a expansão, nós precisamos de dinheiro para a manutenção das nossas instituições de ensino, porque elas estão literalmente com problema. Esse é um grande desafio nosso e nós nos colocamos à disposição quanto a Adurgs e para isso, para ficar lutando junto com a comunidade em defesa de mais recursos para a educação e a ciência desse país. Bom, gente, eu acho que tem questões muito importantes, a gente está muito corrido de tempo, né, para conseguir fazer um debate sobre cada um dos temas, né. Eu acho que, até como a Liliane trouxe a questão da acessibilidade, a gente quer registrar o agradecimento às intérpretes de Libras que têm, né, possibilitaram que pessoas que de outra forma não poderiam acessar o que está acontecendo aqui. Eu acho que toda a questão de inclusão, de acessibilidade, assistência estudantil, novos cursos, né, a questão de infraestrutura, tudo isso que está sendo levantado, a alocação de técnicos, né, para a gente ter as estruturas para conseguir fazer funcionar o campus em outra cidade, né, com uma outra vida, né, com uma estrutura organizacional e um funcionamento, né, de Lermando, que eu acho que tem que ser discutido. Eu acho que o próprio espaço do Conselho, né, uma proposição que vai surgir exatamente de uma alteração estatária para criar uma unidade. E aí essa discussão da criação da unidade tem que passar por isso, para essa vida acontecer, né? E ter também na documentação da universidade, né? Esse respeito e essa valorização do que é cada um dos espaços quando a universidade tem essa ocupação, como está sendo chamada a fazer nesse momento. Eu acho que é uma discussão que tem que ser construída, esse processo de implementação ele tem que continuar com essa tocada participativa, com muito diálogo. A gente está conversando com muitas direções de unidade, a gente está conversando com conselhos de unidades, a gente está conversando com diferentes segmentos também internamente para fazer avançar esse projeto. Isso tem que continuar quando houver o processo de construção e de implementação efetivamente, a avaliação dos passos, e a gente vai precisar muito dessa comunidade unida para fazer e acontecer efetivamente com qualidade e dando a resposta que a gente precisa dar como uma universidade pública para a sociedade. Adorei a ideia do tradutor-intérprete, porque ontem eu estava num evento da imigração italiana e não entendi metade do que falaram durante o evento, porque falaram em italiano, e não é bem italiano, né? Na versão... Vamos dizer assim, fiquei perdida, nem sei como é que a tradução em Libras funcionou, porque eu sei que a tradução em Libras depende do idioma, fiquei curiosa depois, porque estavam traduzindo em Libras, mas assim, é uma brilhante ideia, a gente tem que começar essas provocações e pensar como se encaixa. Certamente acessibilidade, e ter a visão de acessibilidade com o apoio da nossa Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, que também vai ter isso, do nosso incluir, que vão trazer a visão do que a gente precisa. Gente, nós não vamos contratar todas as pessoas para começar, e nem a gente vai começar com todos os cursos numa só, assim, de hoje para amanhã. Calma, tá? Tem processo, a comissão, ela era limitada, mas ela consultou, que ela pôde consultar, e nós vamos ter agora em aprovando no Conselho Universitário, uma outra tarefa, que é aprofundar os cursos, inserir os melhores na comunidade, pensar como é que a gente faz uma campanha local para a adesão dos estudantes, tá?
que óbvio que é o consumo que decide, mas o consumo não é uma coisa parada no vácuo, gente. O consumo pertence à vida acadêmica. Os membros do consumo têm que ouvir a comunidade. Então, assim, é a função dos conselheiros e conselheiras estar nessa escuta para saber o que a comunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul quer. E é por isso que a gente está conversando com todo mundo e não só conversando com os conselheiros. Porque tem que ser uma decisão dessa comunidade. Embora não seja essa força de trabalho que vai implementar, é essa visão do seu URGS que a gente quer implementar com algumas experiências inovadoras. Eu não posso terminar sem falar do campus Litoral Norte, porque foram trazidas inúmeras questões. Ele, como campus sede, não está abandonado. Uma das primeiras coisas que a gestão fez foi liberar o espaço, e estamos trabalhando, eu sei que é duro, porque a Suinfra tem pouco recurso humano, a gente espera que no próximo concurso a gente consiga fortalecer a Suinfra, para equipar a antiga colônia de férias, se tornando um local importante para o novo curso de pedagogia que está sendo implementado lá. Essa gestão tomou uma atitude de, no CT Infra, colocar como projeto mais importante um centro atmosférico e oceânico lá no campus Litoral Norte. Ou seja, o campus Litoral Norte está sendo olhado como um espaço que pode nuclear para o futuro e crescer no futuro. Por quê? Porque a gente também entende que a função da universidade, da formação de recursos humanos, de graduação, de pós-graduação, inclusive numa região empobrecida do Estado. Nós não somos só oportunistas. Nós sabemos do nosso papel de formação de recursos humanos. E estamos trabalhando, mas até para poder atender lá, nós precisamos fortalecer orçamentariamente a universidade. A gente precisa pegar mais recursos do PAC, nós precisamos de mais emenda parlamentar, a gente precisa de mais TED do governo, e isso significa uma mobilização coletiva e plural, e por isso que a gente está trazendo essas discussões da gestão aberta. Quem não pôde ver, por favor, assista a filmagem que a gente fez do orçamento, que vai trazer muita clareza do desafio que a gente tem, mas é um desafio que a gente não tem medo. A gente quer trazer visão e coragem. Obrigada. Bom, ficaram algumas perguntas, né, que não vão poder ser respondidas hoje em função do tempo. Eu queria colocar à disposição um e-mail que pode ser utilizado para encaminhar perguntas, quem quiser, que é o campusserra@urgs.br. Campus Serra tem 2 S's e é junto, tá? @urgs.br pode encaminhar perguntas. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas e encerramos, então, esse evento. Um bom dia para todo mundo.